Aleluia. Somos livres, livres, livres em Cristo. Aleluia. Temos caminhos para a cura, para traumas emocionais. João capítulo 5, de 1 a 6 diz: depois disso havia uma festa entre judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse é o Deus que cura a alma e cura o espírito. A palavra nos diz que cura da alma parece quase que uma coisa que não existe, porque somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma é o pensamento, é o intelecto, é o entendimento, é as nossas sensações. O espírito é o sopro de Deus. E o corpo é essa máscara, essa casca que anda, que come, que precisa dormir, precisa de um monte de coisa. Mas nós verificamos que problemas emocionais é uma realidade. E a Bíblia apresenta isso de várias maneiras. Ter dificuldades emocionais, ter problemas, carregar coisas da infância, trazer traumas, trazer questões não resolvidas na nossa vida. É necessário que haja um tratamento. A Bíblia fala de vários que passaram por isso. Fala de Elias lá em 1 Reis. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, Elias, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido, bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque é demasiado longa será a sua viagem. Esse era um homem deprimido, com depressão. Depois que tinha enfrentado todos os profetas de Baal, perseguido por Jezabel, entrou em crise emocional. E ele foi parar debaixo numa caverna, achando que tudo estava acabado. Mas tem um Deus que vai lá na caverna e chama esse homem. E o anjo toca no ombro dele e diz para ele: Deus tem algo para você, levanta e come e anda. E ele foi um homem que foi liberto, foi curado da sua crise depressiva, porque ele achou: e agora, que será da minha vida? Eu não sou nada, eu não vou dar conta disso. Tantos profetas, e eu estou sozinho, eu estou perdido. Falei sobre isso de manhã. Não estamos só, tem um Deus que cuida de nós. Não estamos perdidos, tem um Deus que nos ajuda. Não estamos andando de qualquer maneira, porque tem um Deus que cuida de mim e cuida de você. Um Deus que te dá paz. Um Deus que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não entre em crise. Não se desespere. Porque tem um Deus que nos levanta e nos sustenta. Mesmo que eu estiver deitada com crise depressiva, com depressão. Porque depressão é uma doença. Depressão não é coisa de diabo. Depressão é uma doença que precisa ser tratada.
E muitas vezes ela vem daquilo que nós trazemos da infância, de problemas não resolvidos. E aí nós somos guiados, cuidados e preparados para nos levantar e andar. Foi o que aconteceu com o irmão Gediel, quando o Senhor tratou totalmente o seu coração. Nós temos Jonas também, mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Outro homem em crise. Outro homem precisando da ação de Deus, precisando do tratamento de Deus, precisando da libertação, precisando da cura. E eu não vou entrar na história de Jonas. Você conhece o que Deus fez na vida dele. Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito na vida dele. Mas Satanás o colocou deitado, doente. E agora esse homem é levantado por Deus pela experiência que ele passou em Nínive. Deus o restaurou, Deus o curou, porque é assim que Deus faz. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara a ferida. Ele mesmo liga a ferida, Ele mesmo limpa a ferida, Ele mesmo restaura a ferida. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida de você. Você não está só, você não está perdido. Tem Davi, nosso velho conhecido, lá no Salmo 42, quando ele faz uma oração, ele faz uma pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. E aí no Salmo 42, verso 3, ele diz: as minhas lágrimas têm sido como alimento. Olha, tem sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o seu Deus? O meu Deus, o seu Deus, está pronto para te ouvir e para atender a sua oração e para dizer para você: não entre em pânico, não se perturbe, não tenhas medo, não tenhas medo. Ele diz: eis que eu te levanto, eis que eu te tomo pela mão direita, e eu digo a você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te levanto e eu te coloco de pé. É esse Deus, é esse trabalho que Ele tem nos dado aqui neste lugar. Quando a palavra é dita: não temas, não tenhas medo. O Senhor é Deus que sara, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que nos livra de todos os nossos traumas. Jesus também disse em Mateus 26, 38, então lhe disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, quando Ele diz: a minha alma está triste, fica aqui, a minha alma está angustiada, falou aos discípulos, fica aqui, vigiai. E a palavra diz que Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus perguntou para eles: mas não tem de nem uma hora, nem um minuto para estar na minha presença? Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Os problemas emocionais nos servos de Deus é uma realidade. E nós temos caminhos que nos levam a essa cura, caminhos que nos levam a essa mudança de vida, caminho que nos dá força para nos levantarmos e nos colocarmos de pé. A primeira coisa é reconhecer que o problema existe, é saber, é falar. Há quem tente encobrir o problema emocional, há quem tente
é dizer, não, isso não é nada não, isso não é nada não. Essa pessoa vai viver uma vida hipócrita se ela não reconhecer. Eu disse no Salmo 32, quando Davi se colocou diante do Senhor, e ele disse como é que estava o seu coração. Falei de manhã sobre como Davi descreveu o seu coração, a sua alma, como ele estava diante de Deus, como ele se sentia, como ele estava angustiado. Nós precisamos reconhecer que temos um problema e esse problema precisa ser cuidado, precisa ser acertado. E Deus tem levantado uma equipe nessa igreja para ouvir pessoas, para tratar dentro da palavra essa pessoa e para libertá-la totalmente através do Espírito Santo de Deus, que nos move, que nos ensina. Foi o que Davi fez. Ele disse no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aí Davi disse, quando eu guardei isso para mim, ele diz, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto eu me calei, enquanto eu guardei, enquanto eu achei que não tinha jeito para a minha vida, até os meus ossos sofreram. Porque de dia e de noite, ele diz, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor tornou em sequidão de estio. Mas ele precisou passar por uma mudança. Reconhecer o problema. Isso já é um caminho. Além de reconhecer o problema, nós temos que colocá-lo para quem tem capacidade de solucionar. E quem tem capacidade de solucionar é Jesus. E Jesus, vendo aquele homem deitado, paralítico, sofrendo, sabendo que estava assim, havia muito tempo, Jesus perguntou, queres ficar são? Por que Jesus perguntou, falei isso de manhã também, por que Jesus perguntou para o paralítico se ele queria sarar? Porque o paralítico estava ali, sofrendo, numa vida cômoda, todo mundo levava ele de um lado para o outro, caminhava para o outro lado, dava comida na mão, dava água na mão, e Jesus queria saber se esse homem estava pronto para receber o milagre que ele tinha para ele. E foi isso que Davi fez aqui, foi o que Davi recebeu. Estamos prontos para receber o que o Senhor tem para nós? Quando nós entramos no programa, quando a gente aprende, quando a gente vem 18 dias ouvir as aulas, depois é ministrado 2 horas, 3 horas, 4 horas, é quando eu estou dizendo para Deus, sim Senhor, eu quero ser limpo. É quando a gente responde para Deus, como o paralítico respondeu, sim, eu quero ser limpo, eu quero estar liberto, eu quero estar renovado. Uma outra coisa é querer realmente a cura da alma. João 5,6 diz que o homem deitado ali, estava ali, e Jesus perguntou se ele queria ficar bom, se ele queria ser limpo. Ele não assumiu, ele colocou diante de Deus aquilo que estava no seu coração. Ele colocou diante de Jesus, como Davi fez aqui, no versículo 5. Davi se colocou diante de Deus. Davi disse quem ele era. Senhor, quem eu sou? Olha a minha vida, olha 11 anos de perseguição, olha quanta decepção, olha quanta frustração. E ele diz aqui, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quer dizer, eu contei para o Senhor quem eu sou. Eu disse para Ele quem eu era. Foi isso que Davi está falando aqui. Eu confessei, eu mostrei como estava a minha alma. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Olha só, há tempo de poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Até quando passarmos por tribulações, até quando passarmos por lutas, até quando passarmos por tristezas,
por angústias, por percas dolorosas, o Senhor está conosco. Você é amado de Deus. Você é escolhido de Deus. O escolhido passa por lutas. O escolhido passa por tribulação. O escolhido parece que tudo é difícil para ele. Mas o escolhido tem a proteção, tem o cuidado, tem o amor do Senhor sobre a sua vida. Há uma cerca em volta dele. É isso que Deus fez com Jó. Jó estava cercado pela graça de Deus. Satanás reconheceu que quando um homem é cercado por Deus, ninguém pode fazer nada contra a vida dele. Satanás disse a Deus: olha, Jó é muito bom, é muito abençoado, é muito rico, porque tu mesmo colocaste uma cerca em volta dele. E o texto diz que o Senhor faz isso mesmo. Ele diz: olha, tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu tenho sentido, eu vou orar a ti, a tempo de te poder achar. Orarás ao Senhor, e Ele te ouvirá, e Ele atenderá a súplica do seu coração. De dia, de noite, clamar ao Senhor. Quando Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e anunciar-te-ei, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sonha. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que nos protege. Esse é o Deus que nos abençoa. E ele continua dizendo: eu quero realmente essa limpeza na minha alma. Eu quero realmente reconhecer quem é esse Deus na minha vida. O trabalho de libertação e cura leva você a reconhecer quem você é e quem Deus é. Eu sei quem eu sou e eu sei quem é o meu Deus. Eu reconheço que o meu Deus é capaz de me limpar, me perdoar, me restaurar e me colocar de pé de novo. E eu posso ser uma nova criatura no Senhor. Aleluia! Precisamos perdoar as pessoas envolvidas, que às vezes causaram em nós dor, sofrimento. E isso precisa, é o reconhecimento nosso. Mateus capítulo 6 diz: porque se perdoardes os homens nas suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Alguns não perdoam para não perder a chance de ficar se colocando como vítima ou em posição superior. Perdoar a si mesmo. Há quem não perdoa a si próprio. Isso é uma contradição, uma irreverência diante de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 17 diz: e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia. Não me lembrarei do que você foi. Não me lembrarei de como você andou. Não me lembrarei do seu comportamento. Não vou me lembrar de nada disso. E eu não vou lembrar dos seus pecados continuados quando eu perdoar, quando eu limpar a sua alma, quando eu te curar, quando eu te libertar. Eu não vou me lembrar de todos os seus problemas emocionais. E a última coisa, a gente precisa pedir ao Espírito Santo para mostrar qual realmente é o nosso problema. Foi o caso de Davi. E ele diz: olha, o Senhor é Deus que me ajuda. O Senhor tem me abençoado. E eu vou orar a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, essas não lhe chegarão. Ele diz: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Depois de liberto, com a unção do Espírito Santo, Davi pôde cantar isso. O Senhor me faz muito melhor. O Senhor me preserva. O Senhor me dá alegria. O Senhor me dá música. O Senhor me dá canto. O Senhor me dá livramento. A libertação traz alegria, traz paz,
traz contentamento. E é o Espírito Santo que faz isso em nós. E aí ele diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, serei cuidada, seremos cuidados pelo Senhor. Ele nos guiará, Ele nos olhará, Ele nos achará onde quer que estivermos, em qualquer situação que estivermos, o Senhor vai nos achar, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando o justo. Se eu sou justo, se você é justo, você será encontrado. Deus quer ter a sua clínica, Ele quer examinar você. Ele quer examinar para dar à tua alma o que ela está precisando: perdão, limpeza, salvação, santificação. É isso que Deus quer dar para nós. Quando Ele diz: eu vou cuidar de você, eu vou te amar sempre. Ele diz: não seja tão desobediente. Hoje de manhã eu esmiucei o texto mesmo. Não sei, se você tiver oportunidade, ouça depois. Não seja como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento, que precisa de cabresto, de freio, para que se acheguem a ti. Não, seja obediente. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida. Porque sem Ele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É necessário que eu e você vivamos o dia a dia debaixo da graça dEle. E podemos dizer como o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Porque nada melhor que uma boa noite de sono, nada melhor do que a paz no coração, nada melhor de não ter nada guardado no coração, nada melhor do que não acumular qualquer coisa no seu coração. Deus quer estabelecer as reais condições para que você não viva enganado por Satanás. Você precisa saber que tem um Deus que vai cuidar de você e cuida de você. E tem um inimigo que não quer que você esteja bem, quer que você viva em agonia, quer que você viva em sofrimento. Mas esse Deus maravilhoso me levanta todo dia, te levanta todo dia, te dá força para você começar o dia, para você trabalhar, para você ter força, para você vencer. É este Deus que diz: levanta-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. É a promessa de Deus. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Não fique deitado, não fique esperando. Levanta-te, anima-te, diz o Senhor. Você é precioso, você é a menina dos meus olhos. Eu tenho você como a menina dos meus olhos. Eu te escolhi, eu não só te chamei, mas eu te escolhi para que você seja luz, para que você dê fruto, para que você seja bênção. E é por isso que eu te chamei. E é isso que Deus tem feito por nós. Deus quer fazer isso por nós. Ele está pensando em mim, pensando em nós, quando na realidade, quando nós nos achamos que não tem nada disso, você está longe da graça. A graça de Deus nos aproxima dele. A graça de Deus nos dá força para continuar. Deus quer dar à sua vida uma avaliação muito melhor. Ele quer transformar a sua vida pela ação do sangue de Jesus. Reconhecer-se enfermo, doente que precisa de cura. Reconhecer que Ele é Deus que pode curar. Querer ser curado por Ele, porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Eu preciso reconhecer em tudo isso. Eu preciso ver isso na minha vida, no meu coração. Jesus hoje faz a pergunta para mim: quer ser curada? Quer ser curado? Quer uma vida íntima com Deus? Isso tem um preço. Talvez é acabar com a amargura, o ódio, a inveja, o medo contra alguém que pode ser ruim. É necessário que o preço seja pago. Qual é esse preço? O preço é abrir o coração para Jesus. É vivenciar uma vida nova em Cristo Jesus. É ser transformado.
é receber o Espírito Santo de Deus, ser batizado no Espírito Santo de Deus. E o Espírito vai ficar na tua mente, não vai deixar sua mente cauterizar. Você vai se lembrar que precisa de Deus todo dia. Todo dia eu preciso de Deus. Se eu estou de pé agora, é porque Deus tem cuidado de mim. Se não fora por Deus, eu não estaria aqui. Se não fora por Deus, você não estaria aqui. Você precisa ser totalmente honesto com Deus. Eu falei de manhã. Quando você expõe a sua dor, expõe a sua culpa, expõe o seu medo, Deus vem com o bálsamo, com o óleo de Gileade, e Ele vem para curar você. Como o filho pródigo veio, honesto, né? Foi honesto. Ele falou, perdeu tudo, estava na miséria, caiu em si, quis voltar. E ele voltou e ele diz: Pai, pequei, recebe-me como escravo. E o pai o recebeu como filho, porque é assim que Deus faz. Ele nos recebe como filho e Ele quer cuidar de nós. Uma outra questão é olhar para Jesus. Olha para Jesus todo dia, que Ele diz: vinde a mim, cansado, oprimido, desesperado. Venha, venha, porque eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te colocar de pé, e você será um vencedor. Confiando no Senhor, o Senhor nos torna muito mais do que vencedores. Ele te dá essa liberdade. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para si mesmo, mas também olhe para Jesus. A diferença de Pedro, que olhou para Jesus, e de Judas, que olhou só para si mesmo, não pensou em nada em Deus. Ele foi e tirou a sua vida. Confie totalmente em Jesus. Volte para Jesus de todo o seu coração. Receba Ele no seu coração. Busca Ele, busca ajuda, busca tratamento. Vem atrás de nós, vem fazer o elite. Deus vai cuidar de você. Não fique sofrendo, não fique, porque Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma palavra para você, de que Ele estará conosco todo dia. Quando Ele disse: estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está comigo todo dia. Deus está com você todo dia. Então não precisa temer, não precisa desesperar. Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é chamado. Ele está com você todos os dias da sua vida. Não devemos desanimar, não devemos desistir. Você precisa tomar um banho da graça de Deus. Você precisa ser tocado em todas as áreas da sua vida. Reconhecer sua enfermidade, querer ser curado, ser totalmente honesto com Deus, olhar para Jesus, confiar nele e saber que Ele é capaz de nos perdoar. Não é mais limpo o que se suja menos, mas o que se lava mais. É isso que Deus quer, que eu e você o reconheçamos e recebamos no nosso coração. E Ele te chamou, Ele te escolheu para que você seja um vencedor, que você vença os percalços desse mundo e você saia como luz para que outros enxerguem o que Cristo fez na sua vida. Amém.